Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos de volta, continuando o assunto batalha espiritual. No vídeo anterior, eu comentei sobre os exércitos de Satanás, que o objetivo de Satanás é tirar o tempo do homem, para que ele não tenha tempo para Deus. Mas o mundo jaz do maligno. O problema é quando o crente cai nas garras de Satanás. E o diabo rouba o tempo de Deus. Se eu me descuidar, Satanás rouba o meu tempo que eu tenho que dar para Deus. Já viu aquela pessoa que só pensa em trabalhar? Trabalha, cansado. E o cansaço tira a fé. Ao invés de ir para a casa de Deus, ao invés de servir a Deus, ele já não tem força. E ele não crê que Deus pode renovar as suas forças. Entende? Bom, a palavra de Deus diz lá em Provérbios, capítulo 26, versículo 2: como pássaro no seu vaguear, como andorinha no voar, assim a maldição sem causa não virá. Vamos falar sobre maldição. O que faz o crente perder a bênção e se tornar uma pessoa amaldiçoada? Eu quero dizer que esta palavra amaldiçoada não soa muito bem na vida de um cristão. Mas às vezes nós olhamos para certos crentes e não vemos a bênção de Deus. E o que está no lugar da bênção? Não é uma maldição? Não é um mal? Ao invés de ter um bem, tem um mal. Ao invés de praticar obras boas, pratica obras más, obra da carne. E com isso vem maldição. De maneira nenhuma, um oficial da igreja pode presidir alguma reunião se a unção e a bênção de Deus não estiver sobre ele. Porque o que ele tem vai passar para a congregação. Quer dizer, os oficiais da igreja deverão estar abençoados. Entende? Se ele não tem uma vida de comunhão com Deus, uma conduta correta, como nele estará a bênção de Deus? Bom, nós falamos sobre Davi, o descuido de Davi, se ausenta da presença de Deus, perde comunhão com Deus, seduzido por uma mulher, e ele deseja aquela mulher e quer ter ela como mulher, e aquela mulher casada, ele diz: vou colocar o marido dela na frente da batalha, ele vai morrer e eu vou pegar ela para ser minha esposa. O que você me diz? Davi estava abençoado? Davi estava amaldiçoado. Me desculpe, mas há muitos pastores sem a bênção de Deus. Sabe o que acontece? Eles viram religiosos, sabe? O culto dele, ele faz de tudo para ser um culto abençoado. Mas falta essência. Falta presença de Deus, falta Espírito Santo, falta os dons de Deus, os milagres que Deus opera através de homens santos. Aleluia! Aí eles vêm com teologia, eles vêm com estudo bíblico, eles vêm com certas descobertas que diz que entendeu isso assim na Bíblia, chega até a dizer, não é em nome de Jesus que você tem que orar, é em nome de Yeshua. Até parece que faz diferença, não é? Deus sabe quando estão chamando pelo nome dele.
não importa a sua língua. Aleluia. Aí fazem teatro, né, irmão? Aprontam um monte de coisa. Por quê? Porque está faltando unção, está faltando graça. Na verdade, se o pastor perdeu a bênção de Deus, Davi perdeu a bênção de Deus. Então, nós paramos no texto que estava falando quando Davi disse assim: Urias, vá para tua casa, vá lá, você veio da batalha, pode ir para tua casa, vá lá, fica com a sua esposa, porque na verdade Davi tinha se deitado com ela e ficou sabendo que ela ficou grávida. Mas o marido não sabia, o marido estava na batalha, e quando o homem ia para a guerra não sabia a hora que ia voltar, nem se iria voltar. Um versículo 11 diz, 2 Samuel 11, versículo 11 em diante diz: E disse Urias a Davi: A arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe meu senhor e os teus servos do meu senhor estão acampados no campo, e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber? Para me deitar com minha mulher? Esta era a intenção de Davi, que ele se deitasse com sua mulher, depois que soubesse que ela estava grávida, e achar que o filho era dele. Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: Fica cá, ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Ora, estava acontecendo alguma coisa? Longe da mulher? Eu tenho essa experiência de ficar dias longe do meu lar, vou para onde Deus me manda, fico com saudade da minha esposa, sinto a falta dela, todo dia eu me comunico com ela, todo dia telefono para ela, a gente conversa, minha vontade é estar em casa. Por que este homem não foi ver sua esposa? Dedicação total a Deus? Ou Deus tirou do coração dele esse desejo? Ou estava acontecendo alguma coisa? Porque esta mulher foi fácil para o rei? Alguma coisa estava acontecendo, não é verdade? Talvez Satanás já estava destruindo a casa de Urias com sua esposa e ele já não tinha desejo por ela? Não é? Não sei, Deus sabe de todas as coisas, só sei que o diabo armou um laço com a pessoa certa para derrubar Davi. E Davi convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Então, quer dizer, ele foi lá para uma hospedaria, né? No quarto onde ficava os servos de Davi, deitou e dormiu, nem fez questão de ir para casa. E sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: Ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele para que seja ferido e morra. Tá aí. Olha o que Satanás colocou no coração do homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Coloca ele na frente da batalha para que ele morra e você fica com a mulher dele. Davi tinha perdido a bênção de Deus. Agora a maldição estava entrando na vida de Davi. Já tinha entrado, agora estava crescendo. Entende? Que situação, hein? Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo e dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja, e deu ordem aos mensageiros dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que havia de atirar do muro? Por que
Joabe falou assim, ele quis fazer os seus soldados entender que não era a intenção do rei que fizesse aquela peleja daquela maneira, para que ninguém soubesse que Joabe foi entregue à morte. Isso foi uma estratégia de batalha. Então os soldados não iam saber que por ordem de Davi foi dado aquela batalha para entrar num lugar perigoso, numa hora perigosa em que sabiam que os combatentes adversários iriam ferir os soldados do exército de Israel. Entendeu? Foi uma trama diabólica. Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete, não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora, de que morreu em Tebes? Porque vos chegaste ao muro, então dirás, também morreu teu servo Urias o Heteu. Então, além dos soldados que tinham morrido, morreu o Heteu. Então, Davi ficou satisfeito, não? E foi o mensageiro e entrou e fez saber a Davi tudo para que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi, na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os seus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias o Heteu. E disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade, e a derrota esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor, e passado o nojo, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher, e ela lhe deu um filho, porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Pareceu mal aos olhos do Senhor. Se o cristão está numa batalha, a quem ele deve agradar? A si mesmo ou ao seu Senhor? Pareceu mal aos olhos do Senhor. Quais são as atitudes do crente ao saber que ele está numa batalha constante? Eu estou numa batalha constante. Tem uma batalha dentro de mim, a carne milita contra o espírito contra a carne, estes se opõem um ao outro. Entende? Então, se eu não venço a batalha contra os meus desejos, como eu vou vencer batalhas espirituais? Davi não venceu a batalha que estava dentro dele. Eu tenho batalha dentro de mim todos os dias, você tem batalha dentro de você todos os dias, para que você faça aquilo que não agrada a Deus. Quando você é levado ao erro, você perde a bênção de Deus. E é por isso que nós vemos muitos crentes imaturos. Você acha que maturidade se adquire com a força da carne? Com conhecimento teológico? Com letra? Não. Maturidade não se consegue assim. Maturidade se consegue com vida no altar. Fazei morrer dentro de vós vossos desejos carnais, disse Paulo. Dê uma ordem para você mesmo, faça morrer. E não é aquele negócio, queima, Senhor, a minha carne. Não é nada disso não. Você que tem que ter controle sobre ela. Nela não habita bem nenhum. Aquele que semeia na carne, colherá corrupção. Aquele que semeia no espírito, colherá a vida eterna. Fica ligadinho aí. Você está semeando na carne ou no espírito? Hein? Saiba do desejo do seu Senhor e satisfaça a Ele. Continue vendo nossos vídeos e que Deus te abençoe.